Bom Estamos dia, aqui, Lula. sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, e estamos aqui para mais um Sua Excelência, o Fato. Mano, foi uma semana calma, tranquila, abrindo o mês de agosto de 2020, um mês sempre infernal para a política brasileira, ou estamos vivendo um fenômeno diferente? Olá, Lula. Olá, pessoal. Olha, Lula, nós temos uma semana sobre vários aspectos, eu acho que muito diferente, tragicamente diferente, e sobre alguns aspectos também de algumas mudanças da política. Tragicamente eu digo porque chegaremos à marca de 100 mil mortos em decorrência da Covid-19, o que no início parecia uma coisa muito distante, mas hoje nós temos essa realidade e podemos supor que estejamos aí, que no mínimo esse número vá dobrar ao longo dos próximos meses, até o próximo ano, porque ainda estamos no platô, não há sinal de que essa curva esteja descendo. E na política, Lula, nós tivemos uma semana que eu acho que eu posso dizer que é surpreendente. Surpreendente porque teve vários fatos importantes e ao mesmo tempo, foram vários fatores, foram vários fatos com interferência direta na política e até mesmo olhando para 2022. Eu acho que o fato importante, vou começar pelo fato do dia, que é a reportagem da revista eletrônica Cruzoé, que fala que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu, entre 2011 e 2016, ela recebeu 21 repasses de Fabrício Queiroz, o PM, ex-PM, que foi assessor de Flávio Bolsonaro, hoje senador, na época deputado estadual, e esses números surgem, esses depósitos surgem na investigação que trata da suspeita, das evidências de rachadinha, de que seria devolução de dinheiro por parte dos funcionários, ou até de todos os funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro. Significa que isso é um crime, você devolver esse dinheiro, você coagir as pessoas a devolver o dinheiro que elas recebem do serviço público, a devolver para o titular, no caso do gabinete, no caso do Flávio Bolsonaro. Isso é que está sendo investigado. Pois hoje a Cruzoé vem com essa novidade. Acho que é uma semana especialmente importante para o jornalismo brasileiro. Essa reportagem da Cruzoé foi feita pelo Fábio Serapião, repórter. Acho que é o terceiro furo com repercussão na semana. O primeiro nós tratamos aqui na quarta-feira, que foi a reportagem do Rubens Valente, colunista do portal UOL, que tratou a reportagem da semana passada, mas que teve grandes repercussões essa semana, que tratou da descoberta de que o governo, o Ministério da Justiça, tem uma seção de inteligência que estava investigando antifascistas, que estava investigando adversários do governo. Isso teve várias repercussões ao longo da semana. Na segunda-feira, o ministro André Mendonça demitiu o responsável por essa área de inteligência, que seria a pessoa, em tese, responsável por fazer essa investigação, que não se fala de crime, não se fala de nada, se fala aparentemente de uma perseguição, de transformar pessoas antifascistas em alvo, como disse o Rubens Valente. Ao longo da semana também, sobre isso ainda, o André Mendonça, o ministro da Justiça, ele se recusou a enviar para o Supremo Tribunal Federal as investigações feitas por essa seção de inteligência, e está marcado para ele ainda um encontro com a comissão que trata de inteligência também do Congresso, e não sabemos se ele vai entregar. O que nós temos é o ministro da Justiça hoje se dando o direito de ter um grupo de espiões do Ministério bisbilhotando a vida dos brasileiros sem ter que dar satisfação para o Judiciário ou para o Congresso. Isso não está dentro do nosso enquadramento constitucional, certamente. Quem acompanhou Dr. Ulisses Guimarães presidindo a Constituinte sabe que isso daí está completamente fora do escopo da nossa democracia. Mas teve muitos outros fatos, Lula. Ainda na segunda-feira, teve uma entrevista do Rodrigo Maia para o Roda Viva, da TV Cultura, em que ele expõe marca algumas posições, e que ele diz que não vê motivos, não vê crime por parte de Jair Bolsonaro, logo deixa claro que não vai encaminhar, que não vai aceitar os 50 pedidos de impeachment contra Bolsonaro que tem. Isso foi um fato relevante. Ao mesmo tempo, ele reafirmou o voto dele no impeachment da presidente Dilma, disse que não se arrependeu, e o que causou também ali foi um sinal também de que ele, olhando para 2022, seja ele candidato ou não, ou a vice, ou mesmo o que ele já se propõe a ser, que é o grande articulador de uma candidatura de centro,
ele já olha para 2022, já eliminando o PT dessa possível articulação, também nunca foram parceiros, isso não vai mudar tanto, e ao mesmo tempo sinalizando para o Sérgio Moro nessa entrevista também, em que ele fala que não vai atingir o Sérgio Moro esse projeto aí da quarentena para juízes. Ainda essa semana, fato importantíssimo, o STF excluiu aquele trecho da delação premiada do ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, de um dos processos contra o Lula, de condenação do Lula, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E não foi apenas a exclusão, além de excluir o que é evidentemente uma vitória na justiça do ex-presidente Lula, tanto o ministro Lewandowski quanto o ministro Gilmar Mendes, ambos da segunda turma do STF, fizeram críticas muito duras à atuação, nesse caso, do então juiz Sérgio Moro, depois ministro da Justiça, hoje ex-ministro da Justiça. Isso sinaliza um julgamento muito duro relacionado à suspeição de Sérgio Moro, um julgamento que está previsto ainda para esse ano. Sérgio Moro é um personagem importante para 2022, então, mais uma vez, um fato da semana, conversando com 2022. Outro fato importante da semana foi uma entrevista dada pelo senador Flávio Bolsonaro, ainda no caso dos processos contra ele, da rachadinha, em que ele fala que um depósito feito na conta dele pelo Fabrício Queiroz é porque ele estava no churrasco e precisava de alguém para pagar o boleto e pediu para o Flávio Bolsonaro. Mas a verdade é que Flávio Bolsonaro recebeu os filhos dele, várias mensalidades escolares e outros pagamentos que foram feitos, todos por Fabrício Queiroz. Isso já foi apontado também nas investigações lá no Rio de Janeiro. Tivemos ainda essa semana mais um furo jornalístico, e aí eu aproveito para fazer uma homenagem a esses três colegas, ao Fábio Serapião, ao Rubens Valente, que nós conversamos na quarta-feira, e também a Mônica Gugliano, que fez uma reportagem importantíssima, publicada pela revista Piauí. Essa reportagem foi publicada, se não me engano, na quinta-feira, em que ela reconstitui uma reunião do presidente Bolsonaro com 3 generais do Palácio do Planalto, em que o presidente Bolsonaro tenta arranjar uma solução para intervir no Supremo Tribunal Federal. Veja que nós estamos tratando de um golpe. Veja que queria tirar os ministros do STF, que foram nomeados, que foram aprovados pelo Congresso Nacional, e substituir por pessoas que julguem como o Bolsonaro gostaria que fossem julgados. Não esqueçamos que tem vários processos, inclusive contra o presidente Bolsonaro, contra Flávio também, que passam pelo STF. Então, com isso, vejamos que são vários fatos que tocam na sucessão, que tocam em grandes atores. Vejamos que nesse ponto, falamos aqui de Luiz Inácio Lula da Silva, que tem uma notícia boa por parte do STF ao excluir a delação premiada de Antônio Palocci. Veja que nós temos o Sérgio Moro tendo essa decisão prejudicando o Sérgio Moro, que é um outro ator até cotado como candidato a presidente para 2022. Nós temos uma reunião dentro do Palácio, e essa reunião foi desmentida de maneira muito formal pelos ministros militares, mas uma reunião, o próprio presidente Bolsonaro não tratou desse assunto. Mas vejam que é uma reunião dentro do Palácio para tratar de uma intervenção no Supremo Tribunal Federal. Isso é um nível máximo de ruptura institucional. Isso num período em que o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, também filho do presidente Bolsonaro, chegou a declarar, chegou a dizer nas redes sociais que a questão de uma intervenção era questão de tempo, não era se iria ou não acontecer. Nós estamos tratando de fatos gravíssimos, ocorridos sob a luz de uma Constituição que não permite, que é uma Constituição cidadã, democrática, feita em contraposição à ditadura que terminou em 1985, com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney pelo Colégio Eleitoral, em substituição a João Figueiredo, o último dos generais da ditadura. Então, vejamos, essa é uma semana, por essas razões, eu acho que ela é uma semana que vai ser bastante... Os fatos dessa semana serão relembrados ao longo das próximas semanas e até meses, e nisso acho que a política é um momento importante para a política. É um momento em que atores políticos despontam. O caso do Rodrigo Maia é isso, ele recebeu muitas críticas por parte
da esquerda, principalmente, por parte dos setores que veem os atos de Bolsonaro como atos graves, e o Rodrigo Maia entrou um pouco de bombeiro nisso. Tem até um fato, uma curiosidade, né? A partir de setembro, quando toma posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, que é do Rio de Janeiro, nós teremos uma situação rara no Brasil: o presidente do Supremo Tribunal, o presidente da República e o presidente da Câmara, os três com suas carreiras políticas, ou no caso do ministro Fux, jurídicas, do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, com todos os seus problemas hoje vistos, com secretários presos, essa semana, também o fato da semana, o ex-secretário da Saúde também foi solto essa semana, nós temos o Rio de Janeiro, que tem todos esses atores, tem raízes fundas no Rio de Janeiro. Luiz Fux conhece profundamente a justiça do Rio de Janeiro. Luiz Fux conhece profundamente esses casos, essas relações complicadas entre a política, a justiça, as milícias no Rio. O Rodrigo Maia é um político um pouco distante desses assuntos locais. E o presidente Jair Bolsonaro, que, embora paulista, fez toda a sua carreira política no Rio de Janeiro desde 1988, quando se elegeu vereador pelo PDS. Bem, pessoal, nós tivemos um problema técnico hoje. O Luiz Costa Pinto, nós estamos aqui com o programa Sua Excelência, o Fato. Luiz Costa Pinto pede que eu avise que, por causa desse problema, nós vamos retomar logo em seguida. E vou falando aqui um pouco mais ainda sobre a semana. Então, veja que teremos, a partir de setembro, essa nova circunstância no STF. Terminará o mandato do Dias Toffoli como presidente, os 2 anos complicadíssimos para o Supremo Tribunal Federal, talvez o ato mais importante que diferencia Dias Toffoli no seu mandato. Falando aqui um pouco mais seja a instauração do inquérito das fake news, continua. Agora sim, pessoal, retomamos agora com o Luiz Costa Pinto aqui ao vivo no Sua Excelência o Fato. Tivemos um pequeno problema técnico. Lula, falei aqui bastante aqui sobre a semana, os fatos, até avancei um pouquinho aí em relação... Não, eu ouvi, mano, assim, a gente tudo é um aprendizado, né? A gente está vivendo um mundo em que nós aprendemos a fazer até isso aqui. Nem eu, nem você, né, éramos... jornalistas de streaming, jornalistas de vídeo, de áudio, e estamos nos tornando, né? Assim, pode-se dizer até mal e porcamente a gente vai aprendendo, mas a gente vai aprendendo, né? Afinal de contas, a gente precisa fazer análises e passar recados, porque Sua Excelência é o fato, e não, né, o meio, né? O meio a gente vai dominando, né? Mas o que importa é a notícia e o que está por trás dela. Então, eu fui te ouvindo aqui ao longo do período pelo celular, enquanto voltava a fazer uma restauração da máquina, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo, não tenha dúvida. Desculpe por essa falha, mas vamos lá, deixa eu pegar em cima da primeira análise que o Eumano fez. Depois eu queria entrar na questão do desemprego, que é a notícia do dia, tá? Vem desde ontem, mas há repercussões em cima do desdobramento desses números, né? A semana foi marcada por 3 fatos políticos bastante relevantes, saídos de boas apurações jornalísticas, como disse o Eumano, né? Rubens Valente, né, no portal UOL, com aquele dossiê, isso já vinha desde a semana passada, o dossiê feito pelo Ministério da Justiça contra funcionários públicos. É um escândalo, é um avanço fascista de um Estado de um presidente de um Estado que tenta ser sequestrado, quer dizer, tentam sequestrar o Estado, e quem tenta fazer isso é um presidente que é meio, né, lambão, mas ele se vê como um projeto de autocrata, né? Ele é um bufão, mas se vê como um projeto de autocrata. E o André Mendonça, que é o ministro da Justiça, né, o André Mendonça, que é ministro da Justiça, ele
desqualificado para o posto que ele ocupa, para a cadeira que ele está sentado, né? E isso já era possível antever naquele gesto em que ele deu continência ao presidente da República na sua posse, e foi inacreditável aquele gesto. E ali, o que vem acontecendo é em função daquilo, né? O segundo furo da semana, na revista Piauí, uma reportagem da Mônica Gugliano, revelando o dia em que o Bolsonaro pensou em fazer a intervenção no Supremo Tribunal Federal, né? De fato, inacreditável. Sabíamos que naquele dia existia uma tensão enorme por trás, né, da cena, né? E a Mônica mostrou na Piauí, né, até que ponto isso foi. Então, e o que surpreende é não haver reações à altura daquela ameaça no Supremo Tribunal Federal, neste momento, ontem, hoje, né? Por que não reagiram? Por que é que o Congresso não reagiu? Por que é que os presidentes da Câmara e do Senado ainda não reagiram a essa reportagem da Piauí? Porque ela mostra que a democracia correu risco, sim, naquele dia e segue correndo, né? Porque nós temos um bufão que se pretende autocrata sentado na cadeira de presidente da República. E o último, esse de hoje, né? Furo do Fábio Serapião, na revista Cruzoé, né? Que mostra o dinheiroduto, né? Comunicando as finanças do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, antes mesmo dela casar com o Bolsonaro, hein? Né? Com as contas do Fabrício Queiroz. Lembro a vocês uma frase que ficou clássica do PC Farias, que era o caixa, né, de um governo que caiu por corrupção. PC Farias dizia o seguinte, né, se vangloriando para os amigos enquanto fumava charuto, bebia um esquinho, e dizia da Rosane: a madame está gastando muito, a madame está gastando muito, porque ele controla. A madame está gastando muito, porque ele controlava as contas da madame. E deu no que deu, né? E a madame, no caso, acho que nem está gastando muito, né? Nos repasses, ao longo de tantos anos, parecia ter uma coisa corriqueira, uma prestação ali. Foram 21 repasses, Lu. 21 repasses do Fabrício Queiroz para Michele Bolsonaro. E olha, e a reportagem diz que, agora com números mais completos, que até agora eram números incompletos, que o Fabrício Queiroz movimentou mais de 6 milhões de reais naquela conta. Exatamente. E que o salário dele, como policial militar e como funcionário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pouco passava de 1 milhão. E lembremos, então, que o caixa dele era abastecido por funcionários do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e também, pelo menos, por um miliciano. Então, veja que ele era um caixa único que unia uma ilegalidade, uma irregularidade dentro do gabinete de Flávio Bolsonaro com repasses feitos por miliciano. Então, havia um vaso comunicante, essa expressão que o Espiridião Amin gostava muito de usar em relação aos sindicatos ligados ao PT e os políticos do PT. Havia vasos comunicantes entre o gabinete de Flávio Bolsonaro com o caixa de Queiroz e, pelo menos, um miliciano. Então, veja que nós estamos tratando de casos graves dentro no mundo da família Bolsonaro, do deputado estadual Flávio Bolsonaro. Exatamente, Romano, exatamente. Então, esse fato veio à superfície agora, hoje, sexta-feira. Ele vai pautar o resto do dia, ele vai entrar pelo fim de semana e ele será responsável por o Bolsonaro sair da toca e voltar a falar besteira. O Bolsonaro que não segura a língua irá se pronunciar sobre isso.
ou no cercadinho da Alvorada, ou num rolezinho que ele está dando aí no fim de semana por Brasília, andando de moto numa padaria, sem máscara, jogando perdigotos em todo canto. Então, ele fará isso porque essas questões familiares vão tocar fundo. E não será surpresa para essa coluna, como diria o Zósimo Barroso do Amaral, se o Bolsonaro pedir um pouco de clemência com a Michelle, porque ela está convalescendo de Covid-19, e entendam, não sei o quê, porque minha mulher... Não é nada disso, né? O que se praticou nos gabinetes da família Bolsonaro foi corrupção. A rachadinha é corrupção. Ela liga diretamente dinheiro de corrupção ao caixa familiar, né? E aqui a gente está dizendo que a primeira-dama recebeu dinheiro saído de corrupção de uma conta administrada por um corrupto que era PM, que está licenciado da PM, né, e que está sendo investigado. E dinheiro de rachadinha é dinheiro de corrupção, direto. Vamos lá, e aí uma coisa, né? Quem vai acreditar... Pera lá, nós estamos falando coisa séria aqui, entre pessoas sérias. Quem acredita que tantos depósitos, como vai acreditar na explicação do Flávio Bolsonaro de que tantos depósitos, tantos boletos pagos por Queiroz tinham a ver com a ligação em um dia de um churrasco? Vai enganar quem? O Bolsonaro, também quem vai acreditar que foi um empréstimo do Bolsonaro para o Queiroz, que o Queiroz estava pagando de volta e pagando via conta da Michelle? Quem vai acreditar se são 21 prestações, se não são 30 mil, como o Bolsonaro falou, são 72 mil, se não tem qualquer prova de empréstimo do Bolsonaro, de repasse do Bolsonaro para o Queiroz, só tem o dinheiro entrando na conta da Michelle? Vai enganar quem? Fica difícil até falar, é tão óbvio. Não se trata de nenhum tipo de não precisa aprofundar muito, está tão óbvio as explicações, e aí se entende por que desde dezembro de 2018 a família tenta impedir o avanço das investigações, com vários recursos na justiça, chegar até o Supremo. Com isso, eles estão procrastinando essas investigações, mas elas estão avançando. E quanto mais avançam, mais elas confirmam que existe esse submundo que envolve o gabinete de Flávio, que envolve uma relação com milícias, e que redundou em dinheiro para a Michelle Bolsonaro, primeira-dama. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que foi da semana também, sobre essa questão das 100 mil mortes, que nós chegamos agora, essa semana, vamos chegar, não chegamos ainda, passamos de 98 mil. O Bolsonaro fez uma live nessa quinta-feira. E ele toca rapidamente no assunto. O general Pazuello, ministro interino permanente da Saúde, faz uma declaração rápida, minimizando ali as mortes. E o Bolsonaro usa uma expressão: olha, chegamos a 100 mil, mas nós vamos... a vida segue e vamos se safar disso daí. Se safar é uma expressão militar que significa vamos se livrar disso daí, né? Significa, o cara safo, é o espertão que se safa das dificuldades. Então, o descaso que o Bolsonaro tratou em uma ou duas frases com desdém pela situação, e se safar, não, nós temos uma situação de profunda consternação no país. Essa semana ainda faleceu o pai de um jornalista, amigo, Samuel Figueiredo, de Covid, um senhor de 83 anos. Veja que nós estamos, um pioneiro de Brasília, veja que nós estamos tratando aqui das tragédias que estão nas casas, que estão entre os nossos vizinhos, os nossos amigos, que as pessoas que trabalham nas comerciais da quadra, todo dia a gente recebe notícia de que alguém morreu. Isso é uma tragédia sem comparação no Brasil. Sem exagero, eu acho que eu posso dizer isso. E o Bolsonaro vem com uma frase: nós vamos se safar disso aí, sabe, naquele português difícil dele. Então veja que nós vamos entrando aí num mundo de 100 mil mortes. Parece que os governadores também, vamos falar a verdade, foram afrouxando de boa parte. Eles também não resistiram às pressões dos comerciantes, estão reabrindo. São Paulo reabre com 10% dos bares abertos. Para que reabrir com 10%? Só para transmitir mais Covid? Então, Lula, eu estou falando demais hoje, que eu acho que é uma semana especialmente importante de fatos, né? E aqui no Sua Excelência o Fato, a gente... eu, particularmente, pessoal, gosto demais de falar de política. Por isso é que o Lula me chama para falar aqui, que eu falo de política o tempo todo, eu adoro falar de política.
Você está falando demais. Desculpa se eu falei demais. Você está falando demais, na verdade, porque a gente teve um problema técnico e caiu um período e você ficou sozinho falando. Mas aí, só complementar uma última coisa da sua primeira parte, porque eu quero entrar na questão do desemprego. Né? Em relação à a turma do Supremo, que pode rever, tá? Pode julgar suspeito o Moro. Você tratou disso aqui quando você estava solo, né? Eu ainda duvido da coragem, né, dessa turma do Supremo para fazer isso. Há um placar teórico de 2-2, né, 2 votos a favor, né, do Moro, que seriam do Fachin e da Carmen Lúcia, e 2 votos contra o Moro, que seriam do Gilmar Mendes e do Lewandowski. E falta, então, o voto do Celso de Mello, decano, que está convalescendo de uma cirurgia no quadril. É possível que tenha que fazer uma nova cirurgia no quadril agora em agosto, e ele deixa o Supremo em setembro. Assim, é óbvio que o Moro era suspeito para os julgamentos que fez. Agora, e que o julgamento do Lula, aquela sentença em meio ao processo eleitoral, desorganizou a cena política em 2018. Se o resultado desse julgamento for favorável ao Lula, a repercussão é absoluta, profunda na cena política, porque devolve o ex-presidente Lula para o jogo, né, eleitoral, inclusive, de agora e de 2022. Então, o resultado desse julgamento, ele vai pautar a política nos próximos anos, né? E eu me surpreenderia se essa decisão for tomada nas próximas 2 semanas. Então, eu deixaria esse assunto latente, porque a gente tem que tratar de um assunto mais fundamental. O Brasil, né, nos últimos 3 meses, somou quase 9 milhões de desempregados, quase 9 milhões de brasileiros que perderam o emprego. Mas se a forma de coleta de dados fosse aquela que existia até 2000, ela não foi o governo Bolsonaro que mudou, tá? Ela mudou, acho que durante o período do Temer, né? Se a forma de coleta fosse a anterior, né, a gente deveria estar falando aqui em 21,5% a 22% da população economicamente ativa do Brasil desempregada. O G1 traz agora de manhã uma análise que fala em 40 milhões de brasileiros fora de postos de trabalho. É uma pressão social muito grande. E está se configurando, Eumano, aquele quadro que a gente já falava aqui lá atrás, no primeiro programa, no segundo programa. A gente dizia que agosto e setembro serão muito ruins. Por quê? Porque, além de a pandemia não estar solucionada, não estar resolvida, nós teríamos estados federados quebrados, nós teríamos o Caixa da União quebrado e nós teríamos a pressão do desemprego. O que está acontecendo é isso. O governo se sustenta do ponto de vista da popularidade. Até ontem saiu uma nova pesquisa do Poder 360, pelo instituto deles, o Poder Data, que mostra uma recuperação da popularidade de Bolsonaro dentro da margem de erro, ou seja, a avaliação ótimo e bom cresce 2 pontos, a avaliação ruim péssimo cai 2 pontos, o regular sobe 2 pontos, né? Dentro da margem, né? Ainda a avaliação ruim e péssimo é maior que ótimo e bom, né? E essa avaliação do governo está intimamente ligada
intimamente ligada ao pagamento dos R$600, ao auxílio de R$600. O governo não tem caixa para manter esse auxílio indefinidamente. Aí está se falando no Renda Básica, Renda Brasil, que seria uma espécie de uma nova roupagem para o Bolsa Família. Eles querem ter o programa Bolsa Família, né, deles, né, como programa eleitoral. Então, mas não tem caixa para isso. E mais, se reunisse todos os programas sociais que o governo tem e desse essa nova roupagem, o que aconteceria? Não se poderia pagar R$600, que é o tamanho do auxílio de hoje. No máximo, você poderia estar aí pagando entre R$250 e R$300. Então, mano, essa pressão econômica ela vai recrudescer nesses 40 dias, 60 dias que se dão a partir de agora. E chama atenção para uma outra coisa. O ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento, da Integração Nacional, não sei como é o nome da pasta, como é que ficou, mas é isso, Desenvolvimento e Integração Nacional. Ele dá uma entrevista hoje no jornal o Globo, onde ele se posiciona quase como futuro ministro da Fazenda, né? E isso a gente vem falando aqui há algum tempo. O Paulo Guedes não tem condições intelectuais, nem morais, nem funcionais para fazer uma guinada na agenda econômica dele, que é uma agenda ultraliberal, né? Não tem condições de fazer isso. E o Rogério Marinho está se qualificando naquela campanha. Por que não eu? Por que não eu? O Rogério Marinho, que é do Nordeste, é do Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho, que circula muito bem no Congresso, foi deputado. Não esqueçam, o Rogério Marinho foi o relator da reforma trabalhista, né, do período do Temer. Reforma que saiu do Palácio do Planalto, mudando 7 artigos da CLT. E saiu da Câmara dos Deputados para o Senado, mudando 117 artigos da CLT. O Rogério Marinho, ele sabe falar, ele sabe negociar com essa turma de cima. O Rogério Marinho sabe mexer no caixa interno do governo. O Rogério Marinho é candidato à vaga de Paulo Guedes nessa guinada populista. E, diga-se, o Rogério Marinho, que tentou se eleger e não foi reeleito no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque a agenda ultraliberal dele, a agenda trabalhista que desmontou a CLT, né, não foi engolida pela população do Rio Grande do Norte, né? Então, mano, essa questão econômica, o desemprego, a falta de dinheiro, estados e municípios quebrados, União quebrada e a briga interna dentro do governo entre Paulo Guedes e Rogério Marinho é uma outra pauta que vai ser somada a essa agenda essa agenda de avanços, de arreganhos do governo na linha antidemocrática, né? Queria que você comentasse isso. Mariana, né, que está aqui nos ouvindo, mandou essa pergunta, eu deixei ela na tela, né? Mariana, a gente comentou isso um pouco mais cedo, você não estava presente, mas falamos não exatamente do artigo do Merval, né, mas falamos dessa mudança, né, de 180 graus da Globo em relação ao Moro, não exatamente da Globo, mas que é uma mudança de humor, né? E em relação à mudança de humor, no caso do Merval, das organizações Globo, não acho que o Merval fale pelas organizações Globo. O Merval fala por ele é colunista, né? Mas o Merval fez um movimento de compreender que talvez o Moro seja punido, sim, pelo Supremo Tribunal Federal. Mano. Eu acho assim, viu? Pegando aí um pouco do gancho da Mariana, da pergunta da Mariana, obrigado, Mariana. Eu acho assim, isso muda um pouco aí o discurso sobre corrupção olhando para frente. Veja que nós temos o Flávio Bolsonaro dando entrevista dizendo que é contra a Lava Jato, que é a favor do Aras, que tem um movimento contra a Lava Jato.
Veja que o Bolsonaro, então, sai desse discurso da corrupção e vai e tenta se aproximar do eleitorado mais pobre, tentando apadrinhar medidas, que é o que tem mantido ele hoje com essa popularidade. E tudo isso, Lula, também olhando para 2022, nós temos a questão do desemprego, que é uma questão que, para o ex-presidente Lula, que, em tese, pode voltar ao cenário, ou como candidato, ou como um ator político desimpedido, veja que ele pode, a partir também essa questão do desemprego, é uma coisa que vai dar discurso para a oposição. Então, nós teremos, e caso o STF derrube inocente o Lula, em função dessas decisões que estão sendo tomadas ao longo do processo, também em função do julgamento da suspeição do Moro, veja que o discurso de corrupção migra, sai de um discurso que seja exatamente apenas contrário aos governos petistas, ao mesmo tempo em que o aparecimento de cheques para a primeira-dama, ao mesmo tempo em que o comportamento de Flávio Bolsonaro e as descobertas em relação novas descobertas em relação ao Queiroz. O discurso sobre corrupção, ele migra, e esse é um discurso pró-Moro, só que o Moro também está sofrendo revés na justiça, ou pode sofrer ainda mais. Então, veja, eu acho que isso está tudo dentro de um conjunto, viu, Lula? E essa questão do desemprego, eu fico muito à vontade para falar desse assunto. Eu acho que eu perdi o meu emprego logo no início da pandemia, em decorrência da pandemia, e acho que esse é um fato, sim, que vai ser julgado, vai ser nas urnas em 2022. E o Bolsonaro tem vários problemas para tratar, na justiça, essa questão do golpe, dessa reunião de golpe em que os desmentidos, a repercussão está pequena ainda desse fato, acho que ficou todo mundo um pouco assustado com isso, acho que até, e aí eu vou fazer uma pequena ilação aqui, pelo pouco que eu conheço aí dos generais, eu acho que os generais, nesse momento até, foi talvez o primeiro momento em que os generais tenham segurado o Bolsonaro. O próprio general Heleno, à primeira vista, a nota dele, que é uma nota virulenta, completamente despropositada em relação ao STF, perto da reunião que ele teve, a nota do general Heleno foi uma nota moderada. Foi uma nota em que ele pode sair dela em qualquer momento, como já se falou depois. Essa nota pode redundar em muita coisa, inclusive em nada, que foi o sentido que quiseram dar depois. Então, acho que tudo isso junto, esses fatos da semana todos aí, viu, Lula, que nós falamos, que você tocou aí também, acho que temos aí desdobramento para a próxima semana e muito assunto aí. Queria agradecer a participação de todo mundo aí que está acompanhando a gente mais uma vez. Isso. Final, né? Olha, estamos chegando no final, muito obrigado. Eu, mano, vou usar isso como o teu encerramento, porque a gente, de fato, pelas questões técnicas de hoje, a gente avançou, né? Muito obrigado, é isso. Eu acho que esse fato, né, a economia vai pautar as próximas semanas. Essa questão da Michele Bolsonaro, divulgada, dos cheques para Michele, divulgada hoje pela revista Cruzoé, vai incendiar o fim de semana. As revelações do Rubens Valente, de um governo que faz dossiê a partir do seu Ministério da Justiça, são muito graves, né? E a reportagem da revista Piauí, da Mônica Gugliano, né? Excelente reportagem, em que mostra isso que o Mano estava comentando agora, né? Um governo que pensou em ter um arreganho ainda maior do que os já vistos, do que os verbais, né? Contra o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional que estão em dívida com o país na reação a essas tentativas de criação de uma autocracia, e que seria o resultado final, né, seria a pá de cal, né, no nosso sistema democrático. Muito obrigado, né, e esse foi o Sua Excelência, o fato de hoje, que avançou um pouco no tempo, em razão das questões técnicas. Mano, um abraço. Ficou aqui com a gente até agora, muito obrigado, abraço, né? E vamos em frente. Até logo.